segundo o programa que me foi distribuído, prevê-se um período de debate. E eu pergunto à plateia se tem alguma pergunta a fazer, alguma observação, relativa a algum dos oradores ou alguma reflexão geral relativamente a tudo isto que aqui se discutiu. Faz favor. Muito obrigado. A minha questão única é dirigida ao Dr. Hermenegildo Cachimbombo. Eu ouvi com muita atenção a exposição e notei que o Dr. Cachimbombo... Sim. Sim, um bocadinho assim, tá? Está muito perto? Muito. Sim? Pois. E notei que o Dr. Hermenegildo toca numa questão que tem constituído um grande quebra-cabeças ao nível do ordenamento jurídico angolano. Uma questão sensível, uma questão de grande importância, que é o facto de nós termos em vigor a Lei 18 Lei 18/88 e a Lei 20, que são leis que, pela própria designação, foram aprovadas em 1988 como, vamos lá, alicerces do Sistema Unificado de Justiça, que vigorou desde aquela altura, e a partir de determinado momento, já nos dias mais recentes, num passado mais recente, verificamos que houve a aprovação da Lei 2/15, a lei, como bem disse o doutor, é uma lei que cria uma nova organização judiciária. Nós tínhamos aquela, que se baseava no Sistema Unificado de Justiça, e a partir da Lei 2 passamos a ter uma nova organização. A questão que tem sido um grande quebra-cabeças, e daí decorre a pergunta que quero fazer ao doutor Hermenegildo Cachimbombo, é a seguinte, é que há uma questão que não sei se ele abordou, é que parece muito pouco nítida a separação entre estas leis. Porquê? Porque, à partida, pensou-se que a aprovação da Lei 2/15 fosse revogar a Lei 18/88, uma vez que a matéria é a mesma, é sobre a organização judiciária e a filosofia da nova organização é completamente outra. Mas o que acabou por acontecer foi que, até por ação de uma resolução do Conselho Superior da Magistratura, embora acho que o doutor não falou disso, mas eu quero colocar mais este ingrediente aqui, o Conselho Superior da Magistratura acabou por congelar, vamos lá, a aplicação da Lei 18/88, que era a lei sobre o Sistema Unificado, sobre a organização judiciária. Então, e o que acabou por acontecer? Os operadores e até outras pessoas ligadas à questão do processo penal, do processo civil, têm sentido com dificuldades em saber quais os artigos, quais as disposições em que devem se socorrer da Lei 18 e quais as situações em que se devem socorrer da Lei 2. Mas pelo que me pareceu da exposição do Dr. Hermenegildo, pareceu-me que esta questão estava nítida para o Dr. Hermenegildo, porque todos nós sentimos, por exemplo, a Lei 18 e a Lei 20 eram as leis que regulavam, por exemplo, o recurso de cassação, que é um recurso que nós temos em Angola, acho que aqui em Portugal não há, o recurso de cassação, que regulava o recurso ao plenário para a interpretação da lei. Bem, naturalmente que com a revogação nós ficamos sem nenhum meio para regulamentar este tipo de ato processual. Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: de que forma é que o Dr. Cachimbombo tem, no dia a dia,
sabido identificar que normas estão em vigor da Lei 18 e da Lei 20/88 e que normas é que não estão em vigor, vamos lá, por ação da Lei 2/15. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sam. Os problemas que vão passar a surgir decorrem sobretudo do facto de este processo de coabitação das duas leis poder se prolongar mais do que aquilo que o legislador perspectivava. O legislador de 2015, e aqui com justa causa, para evitar um vazio de jurisdição, introduziu uma disposição transitória que fala do gradualismo. Portanto, à medida em que uns tribunais forem sendo extintos, ou só vão ser extintos uns, à medida em que surgirem outros. Mas o que é que está a acontecer? Ao nível dos recursos, a questão ainda não se coloca na medida em que não foi introduzido nenhum tribunal de relação. Portanto, aqui não há problema. Qualquer norma que esteja contida na Lei 1888 e na Lei 2088 que diga respeito aos recursos, a tramitação é a mesma que seguimos até agora, porque os recursos são sempre julgados pelo Tribunal Supremo ainda. Os poucos tribunais de comarcas, são tribunais de primeira instância que foram introduzidos agora, e aqui há um outro problema, é que os tribunais estão a ser institucionalizados por via de resoluções do Conselho Superior da Magistratura, o que por si só já é questionável, mas mais grave do que isso é que essas resoluções nem sequer são objetos de publicação. Enquanto advogado, se quiser mover uma ação num tribunal de comarca do Sumbe, por exemplo, eu não sei territorialmente qual é a competência desta comarca. Para saber, também somos um país relativamente pequeno, tenho que telefonar a um membro do Conselho Superior da Magistratura, ou eventualmente ter a possibilidade de ter ouvido o noticiário em que disseram, olha, foi institucionalizado o Tribunal de Comarca de Sumbe, que abarca os municípios tal, tal, tal. Esta é que é a grande dificuldade. Agora, quando se criar o Tribunal de Relação, qualquer um deles, dos 5, aí sim é que se vai colocar o problema que o professor levantou. Mas aí vais ter que ter a coragem suficiente. Ao se criar um Tribunal de Relação, tem logo que se criar legislação processual à avulsa, porque senão vamos criar curtos-circuitos no sistema processual. A não ser que depois começamos a olhar o país com latitudes diferentes. A própria Lei 1888, para definir a jurisdição dos tribunais de relação a serem criados, divide o país por regiões judiciais. Então, se não se criar nenhuma disposição processual à avulsa, nós vamos ter que ter, em determinadas zonas do país, a vigorar um regime processual e noutras zonas do país outro regime processual. Por isso é que eu disse que eu tenho muitas dúvidas da forma como este processo está a ser conduzido e quais são os problemas que daí podem advir a curto prazo. Professor, se me permite uma pergunta? Uma pergunta para o professor. Mais alguma questão? Faz favor. Uma pergunta para o professor Maurício sobre o nosso Código de Processo Civil Brasileiro de 2015. O professor bem colocou a preconização da cooperação entre as partes, entre os sujeitos do processo, e o Código de 2015 ele também foi bem incisivo na priorização da conciliação e da mediação como meio de solução das controvérsias, né, de forma inédita na nossa legislação processual. E faz parte desse espírito, né, de evitar o litígio e conseguir uma tutela satisfativa para as partes. Porém, algumas dessas mudanças, já passados, como o professor falou, 3 anos e um pouco mais do Código, nós vemos ainda algumas práticas reiteradas pelas partes, pelos sujeitos do processo, que ainda procuram, de certa forma, ainda reiteram nas práticas, na má aplicação do direito processual anterior, de forma a protelar o processo, enfim,
atrasar, fazer tumulto processual, colocar peças demais, etc. E aconselhar seus clientes de forma a não fazer essa cooperação. Aí eu pergunto, qual é o papel do judiciário, o papel das partes, o que pode ser feito para esse espírito da legislação ser, de fato, implementado e modificar a cultura jurídica que temos até hoje? Bom, Guilherme, sua pergunta é extremamente pertinente e eu vou colocar a minha posição aqui para você e para todos que aqui se encontram, a posição de quem já está na magistratura há 21 anos, embora eu reconheça que é um tempo ainda muito curto, muito pequeno, mas esses 21 anos já permitem que eu tenha formado um juízo, um raciocínio, principalmente diante de um país como o nosso, em que a litigiosidade é muito acentuada. Esse é um problema muito sério. O brasileiro em si, ele gosta de um litígio. Esse é um grande problema. Então, quando gosta de litígio, a gente não consegue implementar uma política de conciliação ou de mediação prontamente. O que é que o legislador do CPC de 2015 fez, como o Guilherme bem disse? Além do princípio da cooperação, deixar bem claro que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual dos conflitos devem ser estimulados por todos os operadores do direito. Isso consta no artigo 3º, parágrafo 3º do nosso texto processual civil vigente. Ou seja, está dentro das normas fundamentais do processo civil. Ele foi além. Ele acaba com o procedimento ordinário, com o procedimento sumário e institui um único procedimento, Guilherme, chamado de procedimento comum. E dentro desse procedimento comum, ele coloca como primeiro ato procedimental a ser realizado a audiência de conciliação ou mediação. Hoje ela vem estabelecida no artigo 334. A audiência de conciliação ou mediação, ela só não será realizada, diz o parágrafo 4º do artigo 334, em duas situações. A primeira, quando ambas as partes não quiserem essa audiência, elas deverão manifestar isso expressamente, ou quando os direitos, por exemplo, não admitirem autocomposição. Só. Caso contrário, esta audiência tem que ser realizada. Eu finalizo, Guilherme, a minha resposta para dizer o seguinte: como é que essa audiência está sendo hoje implementada no Brasil? Nós não tivemos o efeito que nós gostaríamos ainda, Guilherme, por conta dessa cultura da litigiosidade, e litigiosidade em massa até. Essa audiência não está surtindo efeito, ela está demorando, em algumas comarcas, demorando muito a ser marcada, a ser designada. Eu vou dar um exemplo. Dentro do estado de São Paulo, que é o estado mais populacional do país, tem alguns juízes que estão marcando essa audiência para daqui 1 ano ou 1 ano e meio. Isso fere de morte o princípio da duração razoável do processo. O que é que nós temos hoje no Congresso Nacional? E aí eu já estou colocando em termos de perspectiva, para o futuro. Existe um projeto de lei que vai modificar o artigo 334. E até onde eu sei, Guilherme, esse projeto de lei tem tudo para ser aprovado. Ele vai modificar no seguinte sentido: a audiência de conciliação ou mediação só acontecerá se ambas as partes quiserem. Hoje, basta uma parte querer e a audiência tem que ser marcada. Então, se a parte autora vem e fala, excelência, eu quero, a parte ré fala, eu não quero, o juiz é obrigado a marcar. Esse projeto modifica. E ele determina o seguinte, que a audiência só será realizada se ambas as partes quiserem. Praticamente é aplicando aquele ditado popular que a gente aprende com os nossos avós, de que quando um não quer, dois não brigam, A nossa esperança é que esse projeto seja aprovado e aí a gente tenha a audiência de conciliação e mediação realizada quando efetivamente ela deve ser realizada. E só finalizo dizendo o seguinte, o Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução desde 2010 no Brasil, que é a resolução 125, que determina que todos os tribunais aprimorem as possibilidades de conciliação ou de mediação. O que os tribunais também precisam fazer, e é um complemento a isso tudo, Guilherme, é realização de cursos de conciliação e mediação que efetivamente reflitam o
que é uma conciliação e mediação, e não os cursos que nós temos hoje, que são cursos, infelizmente, com um déficit muito grande. Pois nós tivemos em Portugal, no Código de 39, a conciliação obrigatória como ato inicial do processo e com o mesmo resultado. Não seria um ano, não sei se era um ano ou não, mas de facto servia apenas para demorar o processo, porque efetivamente ele não avançava enquanto a tentativa de conciliação não se fizesse e os resultados práticos não foram brilhantes. Isso desapareceu, no Código 61 desapareceu. Hoje, em 95, enfim, o legislador, marcando, embora alguma preferência para a conciliação, limita, num preâmbulo da lei, limita-se pura e simplesmente a dizer que o juiz poderá marcar a tentativa de conciliação quando quiser, mas, sobretudo, que se aproveita a audiência preliminar para fazer a tentativa de conciliação. Portanto, não se perde tempo, faz na própria audiência preliminar quando ela se realiza, que é a regra, e, portanto, é ali que a conciliação efetivamente se faz e com a economia processual. Mais alguma pergunta? Se não há, então vamos encerrar a sessão. Agradeço a todos. Obrigado. E até uma próxima ocasião.